Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 41. Vamos tentar com esta árvore grande. Link não separou sua sombra de forma imprudente, mas escolheu uma grande árvore não muito longe. Assim que o alvo foi confirmado, a estranha perspectiva desapareceu rapidamente. A sombra da árvore no chão borbulhou como água fervente por um momento antes de se acomodar. Isso parece muito estranho. Ele conseguia sentir claramente a sombra que havia separado, até mesmo manipulando-a com sua consciência como um clone. No momento seguinte, o pensamento de se conectar com a sombra surgiu em sua mente, e a sombra da árvore subitamente se ergueu de um plano bidimensional, transformando-se em uma árvore negra tridimensional. Toda a sua forma estava envolta em profunda escuridão, com o tronco, as folhas e até a sombra idênticos aos da árvore original. No entanto, as folhas não balançavam ao vento, e muitos detalhes pareciam ligeiramente pichelados, como se alguém tivesse tirado uma foto da sombra e usado aço preto como breu para imprimi-la em um modelo 3D. Olhar dessa forma era um tanto assustador. Ela tinha uma semelhança impressionante com a árvore real, mas qualquer pessoa normal poderia dizer à primeira vista que não era uma árvore real. Que tipo de árvore não tem sombra e folhas que não se movem? Voxas! Link lançou uma shuriken, que se cravou na árvore sombria com um baque surdo. O som e a profundidade da penetração eram quase idênticos aos de uma árvore de verdade. Essa coisa parecia imóvel, possivelmente porque veio de uma árvore. Ele se aproximou e sacou sua shuriken, observando o ferimento na árvore sombra cicatrizar rapidamente. Uma olhada na árvore original não mostrou danos, o que significa que os ferimentos infligidos à sombra não se transferiram para a original. Ele estendeu a mão para tocar a sombra. Parece uma árvore comum. Ele pode voltar a ser uma sombra? Assim que o pensamento cruzou sua mente, a árvore sombra desabou de volta no chão em todas as direções, como uma massa de líquido preto perdendo sua forma e se transformando em uma sombra plana. No entanto, ela permaneceu separada da árvore original. Estranhamente, não havia a sensação de energia sendo consumida durante o processo de transformação de bidimensional para tridimensional, nem mesmo na cura das feridas da sombra. Assim como um clone de sombra normal, ele tomou metade do meu chakra. Franzindo a testa para a árvore da sombra, Link sentiu que essa técnica continha muitas incógnitas a serem descobertas, mas é hora de comer. Ele deu um tapinha na barriga, exausto pelos vários usos da clonagem de sombras que o deixaram faminto. Esta foi uma oportunidade perfeita para testar por quanto tempo a sombra poderia existir independentemente do seu formato original. Com esse pensamento, ele arrastou seu corpo cansado para se juntar aos seus companheiros de equipe, que praticavam a transformação da natureza, para uma refeição de lamen. Ele estava com preguiça de cozinhar em casa, temendo a ideia de fazer compras no supermercado, cozinhar sozinho e depois lavar a louça. Cozinhar não era tão ruim, fazer comida da qual ele gostava às vezes podia ser divertido, mas lavar a louça era um verdadeiro trabalho árduo. Iris e Ami também estavam exaustas de terem passado a tarde liberando o chakra. As três caminharam silenciosamente até o Ishiraku Ramen. Assim que se sentaram, Link notou um olhar familiar fixo em seu colete verde. Antes que ele pudesse ver quem era, ele instintivamente se endireitou, apenas para descobrir que era Naruto Uzumaki. O olhar da criança do destino estava cheio de choque, proporcionando um aumento significativo na autoestima de Link. A ideia de um prodígio 2 anos mais novo que o progredindo tão rápido e potencialmente assumindo a posição de Hokage algum dia. Aterrorizante. Não se pode permitir que esse garoto cresça descontroladamente. Internamente, Link narrou a cena enquanto observava Naruto, então acenou e o cumprimentou antes de pedir sua comida. Os três sorveram o ramen, comeram até se fartar e foram para casa. Link lavou e pendurou suas roupas sujas, separou o lixo do quarto e se preparou para descartá-lo pela manhã. Não havia muito mais para se divertir. Para ele, depois de um dia de treinamento ou missões, mesmo que uma boa refeição restaurasse alguma força física, o cansaço nunca desaparecia completamente. Falando em fadiga, a desvantagem da técnica original do clone das sombras, que refletia exaustão e memórias, sempre o intrigou. Como Naruto conseguia suportar dezenas ou até centenas de vezes mais fadiga? O próprio Link se sentia esgotado após apenas um dia de treinamento, a ponto de querer desabar na cama. Na manhã seguinte, ainda não se dissipou. Ao acordar, Link percebeu que ainda conseguia se conectar vagamente à árvore sombra que havia separado. Ela havia durado a noite toda sem desaparecer. Sua durabilidade era impressionante. Mesmo que consumisse metade do seu chakra, não era muito para começar. Após um rápido café da manhã, ele vestiu o colete levemente úmido e retornou ao campo de treinamento 7. A árvore sombra ainda permanecia imóvel em seu local original, contrastando fortemente com as outras sombras ao redor. Ugh, porque meu chakra é de terra em vez de fogo. Frustrado, Link puxou a gola alta do colete ligeiramente úmido. Ontem mesmo, ele havia apreciado como o colete o protegia da poeira durante uma luta, mas hoje, o tecido úmido grudado em seu pescoço era insuportável. O chakra do fogo se manifesta como uma queimação quando liberado. Controlar a frequência de saída o tornaria perfeito para secar roupas. Seu chakra de terra, por outro lado, manifestava-se como fragmentação. Técnicas como Jutsu ocultar-se na terra original e a liberação de terra. Técnica de esconder-se como uma toupeira baseavam-se na capacidade do atributo terra de fragmentar o solo para movimentação subterrânea.
Como os campos de treinamento não estavam trancados, Link decidiu tirar o colete e estudar seriamente a árvore da sombra. Ele o fez ficar de pé novamente e começou a experimentar vários métodos para destruí-lo, cortando, rasgando, quebrando. Ele concluiu que, embora a árvore sombra tivesse um certo grau de autocura, os fragmentos destacados se dissipariam rapidamente e não poderiam se regenerar. Quando mais de 60% dela era destruída, a árvore sombra voltava a um estado bidimensional e permanecia incapaz de recuperar sua forma tridimensional por um longo tempo. Por quanto tempo ele ainda não tinha certeza. Por enquanto, não importava o que fizesse, não conseguiria fazer a árvore sombra ficar de pé novamente. A árvore original não foi afetada por nada disso. Não importa o que acontecesse com a sombra, não havia impacto algum na árvore. No entanto, a árvore também não gerou uma nova sombra. Como a árvore sombra não conseguia ficar em pé nem se mover, Link simplesmente descartou a técnica. A sombra encolheu até a base da árvore original, e as partes faltantes foram rapidamente restauradas sob a luz do sol. Era como se nada tivesse acontecido. De acordo com o mangá, quando um clone das sombras é dispensado, todo o chakra não utilizado deve retornar ao usuário. Mas por mais que Link tentasse, ele não conseguia sentir seu chakra retornando. Era simplesmente consumido. Definitivamente, há mais nessa técnica. Metade do meu chakra, por menor que seja, deveria ter mais potencial. Vamos tentar dividir a sombra de um animal agora. Capítulo 42. Chiado. O vapor subiu levemente quando Amy moveu a mão levemente no colete de Link. Ela olhou brevemente para Iris, que cortava folhas diligentemente, e depois para Link, que havia retornado com 2 coelhos, cujo propósito era desconhecido. Ela exalou suavemente e continuou liberando o chakra para secar seu colete de líder. Pensando bem, isso parecia um pouco estranho. A imagem de um ninja que ela tinha em mente não deveria ser assim, mas como uma secadora humana. Seria treinamento, talvez? Bem, se a chefe exigia, provavelmente era para o bem dela. Deixando de lado outros pensamentos, ela se concentrou seriamente em remover a umidade do colete. Excelente força de trabalho. Deixe meu colete secar. Link olhou para Amy, que trabalhava diligentemente e assentiu satisfeito. Então voltou sua atenção para os 2 coelhos. É você, murmurou, escolhendo o mais resistente, prendendo-o com o pé enquanto amarrava o outro com uma corda e o guardava para mais tarde. Reunindo o chakra, formando selos, liberando. Técnica do clone das sombras. Sucesso. A sombra em sua visão ondulou mais uma vez. Ele levantou o pé, permitindo que o coelho se levantasse e disparasse para longe. Com o pensamento, a sombra do coelho se separou de seu corpo. Mudando o alvo de uma planta para um animal, ele notou algo interessante. O coelho, que tentava fugir, desabou de repente, com as pernas fracamente esticadas, ofegante. Momentos depois, o coelho se levantou e tentou correr novamente. No entanto, uma mãozinha o agarrou rapidamente, inspecionando-o minuciosamente de cima a baixo. Depois que a sombra se separa, o corpo se sente exausto. Será que... Link tinha uma hipótese vaga. O coelho lutava com visivelmente menos vigor, claramente sem energia. Ele amarrou o coelho, agora sem sombra, e o colocou ao lado de seu companheiro, depois voltou sua atenção para a sombra. A sombra plana e bidimensional do coelho, ao seu comando, correu em sua direção pelo chão, mais ou menos na mesma velocidade em que o coelho tentou escapar. A visão era incrivelmente perturbadora. Você já viu um daqueles flipoks em que um personagem parece se mover conforme você vira as páginas rapidamente? Os movimentos da sombra do coelho em seu estado bidimensional se assemelhavam a isso, espasmódicos, quadro a quadro, anormalmente rápidos, mas aparentemente perdendo quadros. Era completamente desconfortável de assistir. Link ordenou que a sombra corresse, achando-a cada vez mais bizarra. Na clareira ensolarada, uma sombra negra, veloz e instável, disparava uma visão mais adequada a um cenário de terror Lovecraftiano. Com o pensamento, ele ordenou que a sombra do coelho se levantasse. Ela se transformou em um coelho tridimensional, preto como breu, agachado no chão, imitando a postura e os hábitos do coelho original. Vamos testar seu poder de ataque. Sob seu comando, o coelho das sombras correu em direção à mesma árvore na qual havia feito o experimento no dia anterior e bateu nela. Baque! O tronco emitiu um som abafado. Não foi diferente do que um coelho normal produziria ao colidir com uma árvore. A única diferença é que o coelho sombra não ficou tonto. Em vez disso, preparou-se para outro ataque imprudente. Baque! 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 O barulho estranho e repetitivo rapidamente chamou a atenção de seus companheiros de equipe. Ao verem a sombra sinistra do coelho, ambos ficaram visivelmente chocados. Não havia necessidade de esconder isso. A técnica inevitavelmente seria usada na frente de seus companheiros de equipe algum dia, então Link não se esforçou para experimentar em segredo. Após cerca de 10 colisões, o coelho sombra congelou de repente no meio da corrida, caiu como uma sombra no chão e então se dissolveu em pontos pretos, desaparecendo completamente. A sombra original do coelho reapareceu na frente dele. Interessante. Os olhos de Link brilharam. Ele parecia ter uma ideia de um dos usos dessa técnica. Reunindo o chakra novamente, dividindo-o uniformemente, formando selos, liberando. Desta vez, seu alvo era sua própria sombra. Um breve segundo se passou antes que a sombra a seus pés desse um passo à frente e ficasse de pé. Diante dele estava uma réplica completamente preta dele mesmo, como se estivesse olhando para um espelho distorcido e sem cor. Minha sombra parece profundamente conectada a mim, como se fosse uma extensão do meu corpo. Uau! Iris exclamou com admiração. Amy rapidamente silenciou. Ignorando seus companheiros de equipe, Link controlou a sombra para dar um passo à frente, correr, pular em uma árvore, executar cambalhotas para trás, cambalhotas para frente, corridas ninja e muito mais.
Após completar uma série de movimentos, uma expressão de compreensão surgiu em seu rosto. Sua resistência estava sendo consumida. A existência da sombra, ficar em pé, correr e realizar qualquer ação consumia sua energia, como se ele estivesse se movendo. Isso significava que a interação da sombra com o mundo físico drenava sua energia física e uma vez esgotada, a sombra retornava a um estado não interativo. Não, espere. Link rapidamente percebeu outra coisa. Sua sombra parecia sutilmente diferente da sombra do coelho. Ele se virou para olhar o coelho amarrado. Apesar de estar contido, ele claramente não havia perdido completamente a resistência e até parecia ter se recuperado um pouco. Quando separo a sombra de outra pessoa, isso drena significativamente sua resistência e energia. Em outras palavras, posso roubar a resistência dos outros quando divido a sombra deles. Link chegou a uma conclusão preliminar. Quanto à quantidade de energia drenada, lembrando-se da característica do clone das sombras de dividir o chakra uniformemente, ele concluiu que isso também poderia dividir a energia igualmente. O motivo pelo qual ele não sentiu sua resistência sendo consumida provavelmente era porque ela não era sua. Ela havia sido retirada do outro alvo. Assim que a resistência do alvo se esgotasse, a técnica cessaria automaticamente. Vamos tentar de novo. Ele dispensou a sombra, ciente de que mantê-la ativa continuamente drenava sua energia. Embora fosse mínimo, conservar energia ainda era sensato. No entanto, ainda não havia retorno de chakra. Parecia que essa técnica modificada de clone de sombra não possuía o processo de retorno. Um caso não bastava para provar nada. Ele precisava de mais experimentos para validar suas descobertas. Por ora, usaria coelhos para garantir que a técnica fosse inofensiva para os seres vivos. Depois, o ideal seria encontrar 2 humanos dispostos, não muito velhos, nem muito ricos em chakra. Reunindo chakra, dividindo uniformemente, formando selos, liberando. Bang! A técnica do clone de sombra falhou. Aparentemente, ele superestimou suas reservas de chakra. Com o consumo excessivo de energia, ele não conseguiu equilibrar a distribuição de chakra, resultando em fracasso. Essa técnica definitivamente faz mais do que apenas drenar a resistência. Deve haver outros efeitos desconhecidos. Danificar o original afeta a sombra? Quais são os limites da sombra? As sombras podem interagir umas com as outras? Ponderando essas questões, Link sentou-se em uma rocha próxima para descansar. O desenvolvimento dessa variação do clone das sombras parecia muito mais intrigante do que a técnica liberação de terra. Esconder-se como uma toupeira. Capítulo 43. Tem certeza de que está pronto? Link pediu confirmação mais uma vez. Iris deu um tapinha confiante no peito dele, exclamando: claro, tenho 100% de fé em você, chefe. Eu nem tenho tanta fé em mim mesmo. Link resmungou internamente. Após uma breve hesitação, levantou a mão e o lembrou. Se sentir algum desconforto, me avise imediatamente. Posso cancelar a técnica a qualquer momento. Durante uma semana, ele testou a técnica em sua própria sombra e nas sombras de animais. Só depois disso teve a ideia de testá-la em seus companheiros de equipe. Tanto Iris quanto Amy concordaram sem pensar 2 vezes, o que o fez começar a se preocupar com os potenciais riscos ocultos da técnica do clone das sombras. Para Iris e Amy, seus sentimentos por Link evoluíram para admiração, mais como idolatria do que simples camaradagem. Quando alguém é excepcionalmente talentoso, calmo, maduro e te ajuda a ter sucesso constantemente, é inevitável que a admiração surja. Com o tempo, o sucesso repetido sob sua orientação se transformou em confiança cega, sem consideração pelos riscos inerentes à experimentação de uma nova técnica. Confiança cega e idealização. Observando o comportamento alegre e relaxado de Iris enquanto ele conversava com Amy sobre o quão incrível o jutsu do chefe deve ser, Link riu autodepreciativamente. De fato, a admiração é a emoção mais distante da compreensão. Reunindo o chakra, dividindo-o uniformemente, formando selos e liberando. Técnica do clone das sombras. Link separou cuidadosamente e meticulosamente a sombra sob os pés de Iris. Uf! A respiração de Iris ficou momentaneamente ofegante. Após uma pausa, ele disse: chefe, parece que de repente usei uma grande quantidade de chakra. Tem certeza de que está bem? Link não se concentrou na técnica em si, mas instintivamente verificou seu companheiro de equipe. Respirando fundo, Iris olhou curiosamente para o chão sem sombra sob seus pés, intrigada com a estranha sensação. Ele respondeu casualmente: estou bem, só um pouco cansado. Após uma breve pausa, Link perguntou: você consegue estimar quanto chakra você usou? Foi cerca de metade? Iris franziu a testa pensativa e respondeu hesitante: acho que pode ser metade? Então ele acrescentou: de qualquer forma, é muito. Assentindo, Link ordenou que a sombra de Iris se levantasse e se movesse. A velocidade e a força combinavam perfeitamente com suas habilidades físicas. Com base nos testes da semana anterior, as sombras mantinham os mesmos atributos físicos de seus originais. As sombras consumiam energia armazenada para curar ferimentos, mas danos irreparáveis não se regeneravam. Além disso, as sombras podiam ser destruídas sem afetar o original, mas qualquer dano ou morte ao original afetaria diretamente a sombra. Chefe, chamou Iris, ansiosa. Ele parecia animado para testar suas habilidades de combate contra sua sombra. Link sinalizou prontidão para o combate e deu à sombra um comando simples: lutar? Ao controlar as sombras dos animais, ele se baseou em seus comportamentos instintivos para se movimentar. Esta foi a primeira vez que ele controlou uma sombra humana que não a sua. Bang! Iris e sua sombra se chocaram, imitando o estilo de taijutsu um do outro.
Era como assistir a uma luta entre dois oponentes idênticos, como se estivessem diante de um espelho. Eles lutaram por um tempo antes de Iris formar selos de mão e usar uma técnica clone básica. A sombra mirou no clone errado, e Iris o chutou para longe, exclamando, chefe, ele não pode usar ninjutsu. Assim que a sombra atingiu o chão, ela voltou a uma forma bidimensional antes de saltar de volta para 3 dimensões e avançar em direção a Iris novamente. Implacável e destemido, a sombra pode não ter ninjutsu, mas sua destreza em taijutsu a torna um inimigo formidável. Mais uma vez, as duas figuras idênticas se chocaram. Após uma série de movimentos, Iris conseguiu afastar a sombra usando um truque inteligente. Ofegante, ele disse, chefe, minha resistência está se esgotando muito rápido. Pare, Link instruiu o original a pausar enquanto fazia a sombra se mover independentemente. Concentre-se e confira. Você está perdendo resistência? Franzindo a testa, Iris levou um momento para avaliar sua condição antes de confirmar. Sim, estou. Quando uma sombra se separa de sua original, ela consome metade da resistência original. Uma vez esgotada, ela começa a ser drenada da original. A sombra herda os instintos de combate da original, mas não consegue refinar chakra. Ataques físicos mal a afetam. Link resumiu as características da técnica. Depois de algum descanso, Iris disse de repente. Ele voltou. Olhando para cima, Link viu que o clone das sombras havia de fato se dissipado, com a sombra retornando sob seus pés. Contudo, por quê? Porque a sombra retornou antes de esgotar toda a resistência do original. O que causou o fim da técnica? Com novas perguntas em mente, Link iniciou um segundo teste. O segundo teste produziu o mesmo resultado. Após consumir a energia separada, a sombra começou a consumir a energia do original, mas parou repentinamente, retornando a energia original sem esgotar toda a sua. A duração da técnica até variou ligeiramente, terminando mais cedo desta vez. Após realizar mais 2 testes, Link identificou um fator-chave e percebeu uma nuance importante sobre o chakra. Chakra e resistência até certo ponto são intercambiáveis. A resistência é uma matéria-prima essencial para o chakra. No entanto, há uma distinção crucial. O chakra total de uma pessoa não é o mesmo que suas reservas de chakra em um dado momento, nem equivale à sua resistência total. O que isso significa? A resistência se esgota e se repõe com o tempo. É somente quando a resistência se esgota completamente e repetidamente que as reservas de alguém se esgotam completamente. Entretanto, os clones das sombras dividem as reservas atuais de chakra no momento da conjuração. Até mesmo seus clones de sombra se fixaram no chakra disponível na separação. Assim, quando toda a energia disponível do alvo era consumida, a técnica terminava, mas qualquer energia recuperada durante o processo não era contabilizada. Em termos simplificados, se a resistência do alvo fosse de 100 pontos, a técnica de sombra de Link drenaria imediatamente 50 pontos e, em seguida, esgotaria gradualmente os 50 pontos restantes. Quando as reservas chegassem a 0, a sombra retornaria ao estado original. Mas as pessoas não são estáticas. A resistência se renova naturalmente com o tempo. Usar metade de sua própria resistência para esgotar uma parte significativa da resistência do oponente enquanto criava um lutador temporário com habilidades de taijutsu iguais valeu a pena? Capítulo 44. Um mês depois, manhã na casa de Link e Konoha. Jin Ling Ling. Link abriu os olhos, desligou o despertador e saiu da cama meio grogue, indo para o banheiro. Ao mesmo tempo, sua sombra no chão, idêntica a ele, levantou-se e foi até a cozinha para começar a preparar o café da manhã. O som da água corrente ecoou. 10 minutos depois, Link terminou de se lavar, saiu do banheiro enquanto secava o rosto com uma toalha e sentou-se à mesa de jantar, bocejando. A sombra colocou ovos fritos, pão torrado e uma xícara de leite morno sobre a mesa antes de retornar a um estado bidimensional. Hoje é a primeira missão de Rank B que realizarei com Isui Sensei. Espera, não, minha segunda missão de Rank B. Enquanto tomava café da manhã, sua mente gradualmente clareou e ele começou a planejar o dia. O desenvolvimento de sua técnica de sombra havia sido concluído 2 semanas antes, e ele aproveitou a oportunidade para solicitar uma série de pergaminhos de ninjutsu da vila. Afinal, a julgar pela atitude do terceiro Hokage, o velho parecia ter algumas expectativas em relação a ele. Por que não aproveitar enquanto a oportunidade durava? Ele havia se candidatado a bem, apenas um modesto conjunto de mais de 70 jutsus. Os pergaminhos incluíam um grande número de jutsus elementais de classificação C e D, além de ninjutsu médico de classificação B e A, técnicas de invocação e técnicas de selamento. Quanto às suas reservas médias de chakra e ao fato de que ele ainda não havia dominado uma segunda natureza de chakra. Ah bom, é melhor tentar. Quer funcione ou não, não custa nada perguntar, certo? Não era como se ele tivesse dinheiro para comprar os pergaminhos. Ele era um Chunin agora, e com o terceiro Hokage o favorecendo, não havia motivo para não pedir descaradamente. Nada mal, minhas habilidades culinárias estão melhorando. Link terminou o café da manhã e assentiu satisfeito. Em suas mãos, a técnica do clone das sombras havia evoluído para uma habilidade de debuff contra oponentes, mas também tinha um pequeno truque fascinante. Sua própria sombra, uma vez separada, não retornava devido à perda de vigor. Em essência, a técnica era um aprimoramento permanente para si mesmo. O clone das sombras conseguia se levantar e realizar qualquer tarefa, consumindo a mesma quantidade de energia que se a realizasse sozinho. No entanto, para tarefas diárias, o consumo de energia era tão insignificante que quase não importava. Além disso, quando voltou ao estado bidimensional, o consumo de energia caiu ainda mais. Ele poderia facilmente mantê-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana se necessário. Você sabe o que isso significa?
Isso significava que ele finalmente poderia escapar da monotonia das tarefas diárias. Não precisava mais se preocupar com cozinhar, lavar roupa, limpar ou mesmo. Link vestiu as roupas recém-lavadas que havia pendurado para secar no dia anterior. Parado junto ao batente da porta, comparou sua altura com as marcas na parede. Enquanto isso, sua sombra o equipava com bolsas de pergaminho, coldres de kunai e outras ferramentas ninja. Já tenho 136 centímetros de altura. Cresci muito rápido ultimamente. Ao ver que sua altura havia aumentado mais 1 centímetro, ele levantou os braços, deixando a sombra vestir um colete verde sobre ele e ajeitar os vincos de sua camiseta. Ele se virou para o espelho, admirando o reflexo de Chunin Link. Mantendo uma expressão séria, tentou adotar uma pose tranquila, primeiro cruzando os braços, depois apoiando o polegar e o indicador sob o queixo enquanto curvava os outros 3 dedos. Definitivamente mais legal agora. Perfeito, hora de ir. No portão principal de Konoha. Bom dia, Insui-sensei. Link cumprimentou alegremente o Jounin que chegava. Nara Insui acenou para seus 3 subordinados. Bom dia. Ele jogou um pergaminho para Link e disse, aqui estão as informações para esta missão. Link pegou o pergaminho e o abriu, com Iris e Amy se inclinando para ler junto com ele. Eles já sabiam o objetivo da missão desde o dia anterior, quando a aceitaram juntos. Acompanhe um rico comerciante da Terra do Fogo até a Terra dos Rios para um leilão de mina de ouro. A missão deveria durar cerca de 2 meses, envolvendo escoltar o alvo de Konoha até uma cidade no País dos Rios, protegê-lo durante o leilão e garantir seu retorno seguro ao País do Fogo. Embora não fosse excessivamente difícil, era uma missão de escolta de nível B, provavelmente envolvendo combate com shinobi inimigos. A recompensa era de 150 mil ryu, alta até mesmo entre missões de nível B, razão pela qual um Jounin foi designado para a equipe. De acordo com as informações fornecidas por Nara Insui, os potenciais shinobi inimigos provavelmente eram de Amegakuri ou Sunagakuri. A mina de ouro em questão foi descoberta por um comerciante de Amegakuri na parte norte da Terra dos Rios, perto da fronteira. Recentemente o comerciante havia sido assassinado, deixando a mina sem dono. A Terra dos Rios decidiu leiloá-la publicamente, com a participação de apenas 3 partes. A Terra do Fogo, a Terra do Vento e a Terra da Chuva. Shinobi não eram modelos de moralidade. Assassinatos e sabotagens em nome da competição comercial eram comuns. Para combater tais ameaças, contratar ninjas para proteção era a atitude natural. Neste ciclo competitivo, o comércio do mundo shinobi parecia desconfortavelmente realista. Basta eliminar seus concorrentes. Interessante. Link olhou fixamente para o pergaminho e de repente se lembrou de sua primeira missão de rank B, que envolvia resgatar uma kunoichi perseguida por shinobi de Amegakuri. Erguendo os olhos, encontrou o olhar de Nara Insui. O Jounin não disse nada, embora sua expressão parecesse transmitir mais do que palavras jamais poderiam. Ouvi dizer que o Kazekage de Sunagakuri consegue criar ouro, né? Perguntou Iris, curiosa. Por que eles iriam querer uma mina de ouro? A habilidade do Kazekage de manipular pó de ouro não era segredo, frequentemente usada em trocas comerciais com outras nações. Aliás, os Sunagakuri deliberadamente permitiram que tais rumores se espalhassem, ostentando sua riqueza e poder. Até mesmo um gênio experiente teria ouvido falar disso. Em primeiro lugar, o quarto Kazekage não cria ouro, corrigiu Nara Insui. Sua técnica para coletar pó de ouro era impressionante, mas estava longe da verdadeira alquimia. Caso contrário, Sunagakuri não estaria ainda com dificuldades financeiras. Em segundo lugar, quanto mais ouro eles puderem vender, menos eles vão querer que as minas de ouro caiam nas mãos de outra pessoa. Suas palavras tinham um significado mais profundo, embora ele não tenha entrado em detalhes. Em vez disso, ele disse, eles estão aqui. Um comboio de carroça se aproximou dos portões abertos. Nara Insui desceu para falar brevemente com um homem com aparência de samurai na frente, antes de sinalizar para seus 3 subordinados seguirem. O transporte no mundo shinobi era estranho, para dizer o mínimo. Apesar da existência de bicicletas, carros em certas áreas, ferrovias e até mesmo trens avançados no futuro, sem mencionar navios, veleiros e barcos a vapor, indivíduos ricos ainda usavam liteiras carregadas por pessoas, e comerciantes dependiam de carroças puxadas por cavalos para viagens e transporte. Era desconcertantemente inconsistente. Um paradoxo tecnológico. Link ordenou que Iris e Amy se posicionassem em ambos os lados do comboio, enquanto ele fechava a retaguarda. Observando os vagões em movimento lento, ele não pôde deixar de suspirar diante daquela árvore tecnológica totalmente anticientífica. Não é de se espantar que levaria 2 meses, o ritmo era dolorosamente lento. Capítulo 45. Noite, uma cidade na fronteira da Terra do Fogo, uma certa pousada. O vento do final do outono uivava, abafando o som fraco de passos batendo levemente no telhado. 4 shinobis surgiram silenciosamente no topo do prédio. Eles usavam macacões marrons e aerodinâmicos, com armadura corporal azul escura, respiradores característicos e faixas na cabeça marcadas com o símbolo do Amegakuri, que brilhava fracamente sob o luar fraco. O líder gesticulou e os 4 se separaram, infiltrando-se na pousada por ângulos diferentes. Nenhum deles notou uma pequena sombra escura pressionada firmemente contra o telhado, misturando-se perfeitamente com a interação de luz e sombra. Um dos shinobi de cabelos compridos escalou a parede e alcançou uma janela no último andar da pousada. Pressionando levemente o vidro, empurrou ar e entrou sem fazer barulho. Mas assim que seu pé tocou o chão, ele viu um shinobi baixo de Konoha parado à distância, olhando friamente para ele. Um pirralho de Konoha. Ele instintivamente começou a formar selos de mão, apenas para ouvir o som de algo cortando o ar atrás dele. Um clone das sombras. Ou,
O Shinobi de cabelos longos ergueu sua kunai para bloquear o ataque, e seus experientes instintos de combate lhe permitiram identificar a origem do golpe pelo som. Ele defendeu sem esforço o ataque que vinha de trás, notando pela altura que provavelmente correspondia à estatura do Shinobi baixo de Konoha à sua frente. Se for esse o caso, atacar o original deve ser suficiente. Reunindo o chakra, ele avançou em direção ao baixo Shinobi de Konoha com sua kunai na mão. Brilhante! O pequeno Shinobi estalou os dedos e 4 dedos se transformaram em Senbon, perfurando o ar em sua direção. O Shinobi de cabelos longos balançou sua kunai repetidamente, desviando os projéteis que eram de velocidade e potência médias. Uma técnica estranha, mas sem força. Embora ileso, a ligeira pausa em seu movimento o deixou inquieto enquanto o pequeno Shinobi de Konoha o atacava. Mudar de direção no meio do caminho foi difícil para ambos os lados. Se um confronto fosse inevitável, era melhor atacar primeiro. Ele inverteu o aperto na kunai, cortando o pescoço do Shinobi de Konoha. Sendo um adulto, seu alcance era naturalmente. A cabeça do seu oponente caiu. A cabeça e o pescoço caíram no chão, deixando apenas o corpo que segurava a kunai para colidir com ele. Chocado, ele instintivamente moveu o corpo, usando o braço para bloquear o ataque. Baque! A kunai perfurou seu braço. Ignorando a dor, ele chutou o corpo sem cabeça para longe, mas antes que pudesse se recuperar. Bang! O corpo sem cabeça se dispersou em fumaça branca, e o som de 2 kunai cortando o ar veio de trás. Estou acabado. Baque! Seu último pensamento vacilou quando a kunai esfaqueou brutalmente seu abdômen e a nuca. A dor lancinante ultrapassou seu limite, mergulhando na escuridão. Baque! Já foi. Link soltou a kunai, empurrando o cadáver ensanguentado para longe de suas costas. Sem expressão, sacou outra kunai e saiu da sala. Sua sombra havia retornado à sua forma bidimensional, deslizando através de paredes e salas para explorar o corredor. Ele seguiu de perto e chegou rapidamente a outra cena de batalha. Bang! Um Shinobi de Amegakure foi arremessado contra uma parede pelo chute de Iris. Ami emergiu das sombras, cravando sua kunai na têmpora do Shinobi, torcendo-a antes de retirá-la. Ao ver Link chegar, Iris levantou 2 dedos. 4 inimigos. 3 mortos, um provavelmente indo direto para o quarto do comerciante. Link assentiu sem dizer uma palavra, gesticulando para que permanecessem vigilantes antes de sair. O chão do corredor estava coberto de corpos, tanto de Shinobi de Amegakure quanto dos guardas do comboio. Para o Shinobi, matar alguns samurais ou ronins era brincadeira de criança. Ao chegar ao corredor do lado de fora da sala do mercador, Link encontrou o líder do comboio, um samurai, encostado na parede, segurando o abdômen sangrando. Perto dali, 3 corpos de samurais jaziam no chão, cobertos de Senbon. Naren Sui estava prendendo um pergaminho em seu suporte, enquanto o cadáver decapitado do líder de Amegakure jazia a seus pés. Os 3 trocaram olhares em silêncio. No silêncio opressivo, retornaram às suas posições enquanto os samurais sobreviventes começavam a limpar o campo de batalha. Esta não foi a primeira tentativa de assassinato deles. Encostado na parede, Link fechou os olhos para recuperar as forças e acalmar a mente, relembrando a batalha anterior. Não havia muito o que analisar. Contra Shinobi comuns, sem trunfos, ele conseguia facilmente abates instantâneos. Até mesmo sua habilidade mais fraca, o Taijutsu, se tornava avassaladora com suas técnicas de sombra. Uma luta 2 contra 1 ao lado de sua sombra era algo que nem mesmo genins ou chunins comuns conseguiam lidar. Quanto ao motivo pelo qual ele não invocou um substituto, usou clones das sombras para enfraquecer o inimigo ou invocou suas técnicas de liberação de terra. Não havia necessidade. As batalhas Shinobi dependiam muito de informação. Para ele, quanto menos técnicas ele expusesse, melhor. Ele tinha 9 maneiras diferentes de matar um oponente 9. Mas quando se tratava de combate real, simplicidade, franqueza e minimizar o vazamento de informações eram primordiais. À medida que o comboio se aproximava da fronteira da Terra dos Rios, eles já haviam enfrentado 3 ataques, um de um grupo de ronins, um de desertores de Kusagakure e este último ataque de Shinobi de Amegakure. Os 2 primeiros incidentes foram resolvidos inteiramente por Iris e Ami, sem necessidade de intervenção dele ou de Naren Sui. Inimigos mais fortes os aguardariam na Terra dos Rios? Link não sabia, mas suspeitava que os próximos dias deixariam pouco tempo para descanso. Permanecendo em seu posto designado até o amanhecer, ele tomou uma pílula de soldado e se preparou para partir. Pela manhã, os cadáveres e manchas de sangue na estalagem haviam sido limpos, deixando poucos vestígios da carnificina da noite anterior. Ainda assim, um leve cheiro metálico de sangue pairava no ar. Enquanto o Shinobi e os samurais cuidavam da matança, os civis do comboio estavam encarregados da limpeza e dos cuidados com o mercador. Depois de se reunirem com Ami, Iris e Naren Sui, eles se prepararam para partir, apenas para testemunhar o comerciante acima do peso repreendendo o líder samurai de rosto pálido. Seu idiota! Embora o homem tivesse arriscado a vida para protegê-lo, a única reclamação do comerciante era que o barulho da noite anterior havia interrompido seu sono. 2 mulheres seminuas saíram do quarto do comerciante enquanto ele reclamava. Link observava friamente, enquanto Iris cerrava os punhos em frustração, sua indignação mal contida. Ami o interrompeu sem dizer nada, apenas lançando um olhar furioso para o mercador. Naren Sui ignorou a cena, sinalizando para sua equipe seguir o comerciante e seus guardas para fora da pousada. Esse era o jeito do mundo deles. Os Shinobi, que detinham o poder mais forte, se viam como ferramentas, perpetuando um ciclo de violência moralmente ambíguo sob o sistema Shinobi. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 46. Nos dias seguintes, tudo ficou inesperadamente quieto. Link esperava que os ataques aumentassem após entrar na Terra dos Rios, mas, para sua surpresa, vários dias se passaram sem incidentes.
O comboio chegou em segurança ao seu destino, uma cidade movimentada. As ruas estavam movimentadas, lotadas de pessoas e repletas do barulho constante dos vendedores anunciando suas mercadorias. Muitos transeuntes usavam chapéus de palha. É porque estamos perto da terra da chuva? Deve ter muita gente de Amegakure aqui. Link examinou os pedestres perto do comboio, cumprindo diligentemente seu papel de guarda-costas. Não fique tão tenso, disse Naren-sui casualmente. Uma missão de nível B como esta já está mais da metade concluída quando chegamos à cidade. Ninguém tentaria um assassinato em plena luz do dia aqui. Isso quebraria as regras. Embora os ricos e poderosos possam tolerar assassinatos secretos, eles não tolerariam perturbações flagrantes à ordem pública. Apesar de suas falhas, a Terra dos Rios era uma nação rica em recursos, e outros países ao menos demonstravam algum respeito por ela. O comboio passou pelas ruas movimentadas e logo se hospedou em uma pousada. Como de costume, Link patrulhava a área com Iris e Ami para garantir a segurança. Durante a ronda, ele sentiu de repente a sensação de estar sendo observado e virou a cabeça. Era uma Kunoichi de Tsunagakure. Ela tinha um rosto bonito, cabelos loiros curtos presos em 4 pequenas tranças e usava um vestido roxo claro de mangas compridas e justo sobre um body de malha. Um grande leque estava preso às suas costas. Sua altura era de cerca de 155 centímetros. Link, sempre sensível à altura, rapidamente avaliou sua estatura exata. Seus olhares se encontraram brevemente antes de cada um desviar o olhar. Essa roupa e uma Kunoichi de Tsunagakure. É Temari? Ele especulou. Se o alvo fosse mesmo Temari, provavelmente significava que Tsunagakure havia enviado Baki como Jounin para proteger a mina de ouro, o mesmo Jounin de elite que, com um único movimento, quase matou o protagonista Naruto. E se uma briga começar? Link começou a planejar contramedidas. Como reencarnador, ele havia memorizado informações detalhadas sobre personagens notáveis, garantindo que não seria vítima de um primeiro encontro. Munido de presciência, ele conseguia simular batalhas em potencial. Claramente, os Tsunagakure davam grande importância à mina de ouro. Além disso, a essa altura, Tsunagakure já teria posto em prática o plano de esmagamento de Konoha. Tanto Temari quanto Kankuro foram canonicamente impedidos de serem promovidos, aguardando para participar dos exames Chunin em Konoha como parte do plano. Embora Tsunagakure e Konoha ainda fossem aliados naquele momento, a vigilância era essencial. Após completar uma patrulha ao redor da estalagem, Link se reagrupou com seus companheiros de equipe no horário combinado. Foi então que ele soube que não apenas o Tsunagakure havia chegado, mas também o Amegakure. Os oficiais da Terra dos Rios designaram comerciantes das 3 nações para estalagens adjacentes umas às outras, explicando sua presença. O trio relatou suas descobertas a Naren-sui, que estava guardando o mercador da Terra do Fogo. Entendo, reconheceu Naren-sui. Todos precisarão ficar ainda mais vigilantes esta noite. Aquela noite, sem lua, chuvosa e ventosa. Talvez devido à proximidade com a terra da chuva, uma leve garoa começou após o anoitecer. Pinga, pinga, pinga. A água da chuva pingava continuamente, formando ondulações nas poças abaixo. Encostado na parede, esperando em silêncio, Link se endireitou de repente. Sentiu uma perda perceptível de energia. Isso sinalizou que sua sombra havia detectado algo incomum e mudado de seu estado bidimensional para tridimensional, consumindo mais energia para alertá-lo. Reunindo chakra, formando selos e liberando. Técnica do clone das sombras. Link agarrou uma kunai, abriu uma janela e subiu no telhado. Seu clone das sombras estava na beirada, observando a pousada vizinha. Era ali que moravam os mercadores e o shinobi de Amegakure. Do telhado, ele não conseguia discernir exatamente o que estava acontecendo, mas o leve cheiro de sangue, diluído pela chuva, chegou ao seu nariz. Olhando para baixo, ele percebeu que a água que fluía do sistema de drenagem da pousada estava vermelha escura. Algo aconteceu. Link não correu, mas aumentou a vigilância. Se os shinobi de Amegakure estavam sendo mortos, não tinha nada a ver com ele. No entanto, precisava considerar a possibilidade de que o culpado pudesse ter como alvo o seu grupo em seguida. Colidir. Uma janela se estilhaçou e um shinobi de Amegakure usando um respirador foi arremessado para fora, caindo na rua abaixo. Seu rosto estava pálido e uma ferida aberta do tamanho de uma tigela perfurava seu peito e costas. Momentos depois, seu corpo sem vida jazia imóvel. O olhar de Link se voltou para a janela quebrada. Na penumbra ele viu o agressor, um homem usando um chapéu de palha e uma faixa de Amegakure pendurada no pescoço. Ao contrário dos shinobi típicos de Amegakure, ele não tinha respirador e tinha uma cicatriz de faca na bochecha direita. Ao notar Link, o homem deu um sorriso provocativo. Ou um ninja desonesto? Não. Link permaneceu imóvel, observando a cena calmamente. Enquanto isso, sua sombra se esgueirava silenciosamente pela chuva, movendo-se sob a estalagem, pronta para atacar a qualquer momento. Em uma equipe de 4 pessoas, Naren-sui, o Jounin, era responsável pela função principal de proteção e não saía do lado do mercador. Entre os 3 restantes, Link, como Chunin, era responsável pela tomada de decisões e liderança tática. Mesmo quando um corpo atingiu o chão, sua queda abafada pela chuva, Link confiou que Iris e Ami, posicionadas abaixo, o ouviram. Apesar da provocação, ele se absteve de qualquer ação agressiva. Pelo bem da missão, ele não podia se dar ao luxo de conflitos desnecessários. Gotas de chuva caíam de suas mangas enquanto Link permanecia imóvel, como uma estátua. De sua posição privilegiada, ele observava silenciosamente o suposto shinobi rebelde massacrar todos os ocupantes da estalagem antes de recuar sem pressa. Somente quando o grupo de shinobi desapareceu na distância, Link desviou o olhar, entrou novamente na pousada, dispensou seu clone das sombras e retornou ao seu posto. Apesar das roupas molhadas,
Na manhã seguinte, o comerciante da Terra do Fogo foi até o local do leilão da mina de ouro, com Link, ainda com roupas molhadas, logo atrás. Muito bem, disse Naren Sui, recuando deliberadamente alguns passos para caminhar ao lado de Link, embora não ombro a ombro por motivos óbvios. Ele não conteve os elogios antes de se juntar ao grupo. Um Jounin poderia não perceber o que aconteceu na pousada vizinha? De jeito nenhum. Aliás, ele provavelmente já tinha percebido antes do Link. Link sentiu uma pontada de orgulho. Até então, seu desempenho como um Chunin promovido em circunstâncias excepcionais havia sido satisfatório, merecendo um elogio de um Jounin. Ainda assim, os shinobi de Amegakure sem respiradores persistiam em seus pensamentos. De acordo com a linha do tempo, Amegakure ainda estava envolvido em conflitos internos. Anzo da Salamandra ainda deveria estar vivo, visto que os ninjas de Amegakure foram mostrados usando respiradores durante os exames Chunin. Isso significava que os shinobi desonestos da noite passada provavelmente estavam associados a Akatsuki. A Akatsuki ignoraria a mina de ouro? Improvável. Capítulo 47. Fora do local do leilão. Os comerciantes que disputavam a mina de ouro já haviam entrado no local, deixando uma multidão reunida do lado de fora, alguns em pé, outros agachados. A multidão era composta por shinobi, samurais e indivíduos de aparência rude, armados com armas letais. Havia muita gente presente, pois a mina de ouro atraía não apenas mercadores do país do fogo, do país do vento e do país da chuva, mas também de regiões e nações menores, na esperança de um golpe de sorte. Comerciantes locais da Terra dos Rios também eram numerosos, acompanhados por uma variedade de guarda-costas. O cenário lá fora era muito mais animado do que lá dentro. No entanto, comerciantes de regiões menores dificilmente se arriscariam a se envolver em planos de assassinato. A maioria deles esperava vencer dentro das regras, deixando o dinheiro falar por si. Quanto mais fracos eles eram, mais eles queriam que todos seguissem as regras. Chefe, parece que todo mundo está olhando para nós, Iris sussurrou cautelosamente. Devido à morte dos shinobi e comerciantes de Amegakure, os únicos shinobi das principais vilas que permaneceram foram os de Sunagakure e Konoha. Naturalmente, eles atraíram mais atenção. A reputação do Amegakure vinha em grande parte de Anzo, a salamandra, então os shinobi de Sunagakure pareciam relativamente normais, exceto pela ninja suspeita de ser Temari. Seu enorme leque de ferro a tornava particularmente intimidante. Por outro lado, a equipe de Konoha. Com os Jounin de ambas as vilas já dentro do local, a figura mais chamativa do lado de fora era Link, vestindo o icônico colete Chunin verde de Konoha. Por quê? Porque ele parecia jovem demais, era completamente desconhecido e afinal, era apenas um Chunin. Todos esses pontos chamavam a atenção. Ah, não acredito que Konoha transformou um pirralho como ele em um Chunin, zombou um Ronin com o peito coberto de tatuagens, apoiando-se em sua espada longa. Sim, se nosso chefe estivesse lá, ele provavelmente seria um Jounin. Ah! Os outros Ronins riram, seus comentários cheios de zombaria, arrastando a reputação de Konoha para a lama. A Terra do Fogo pode ser poderosa e Konoha prestigiosa, mas na Terra dos Rios, onde esses homens não tinham família nem vínculos, viviam apenas pela fama e fortuna. Eram homens sem nada a perder. Por que não ousaram zombar de Naren Sui antes? Porque não estavam procurando briga. Só queriam o direito de se gabar de provocar um Chunin de Konoha. Se alguém atacasse em plena luz do dia, a reação seria imediata. Os shinobi das principais vilas, regidos por regras, dificilmente retaliariam. Quanto ao motivo de eles não escolherem o shinobi de Sunagakure, todos sabiam que os shinobi de Konoha eram mais brandos e menos propensos a matar inocentes fora de missões ou guerras. Provocar o Sunagakure poderia facilmente resultar em morte. Os Ronin zombavam de Konoha porque acreditavam que os shinobi de Konoha eram alvos mais fáceis, do tipo que suporta insultos sem retaliação. Em suma, eram covardes oportunistas tentando manchar a reputação de Konoha. Iris lançou um olhar furioso e instintivamente sacou uma kunai. Clang! A visão de alguém sacando uma arma aumentou instantaneamente a tensão. A multidão começou a sacar suas próprias armas em resposta, criando uma reação em cadeia. Esta foi uma demonstração clássica de dinâmica de intimidação. Shinobi das principais vilas eram fortes, e sua mera presença provocava medo e hostilidade. Qualquer sinal de agressão deles certamente desencadearia uma oposição unificada. A suspeita Temari estava de braços cruzados por perto, observando o trio de Konoha com interesse. Uma briga poderia facilmente se transformar em um conflito de grande escala, resultando no fracasso do leilão e no colapso da missão. Não lutar, no entanto, prejudicaria a reputação e a credibilidade de Konoha. Então, como Chunin de Konoha, o que você fará? Seu sorriso irônico aumentou. Chefe, a Mie mais perspicaz da situação, lembrou Link suavemente do que estava em jogo. Link lançou um olhar frio para o Ronin zombeteiro. Sem que ninguém percebesse, sua sombra já havia se esgueirado para trás do grupo, permanecendo em pé em silêncio. Rachadura. A cabeça do líder girou 360 graus e sua espada longa foi arrancada de suas mãos pela sombra. A sombra, refletindo a força física, os reflexos e as habilidades de taijutsu de Link, lançou um ataque surpresa, matando o Ronin instantaneamente. Não houve gritos nem luta, apenas o baque dos corpos batendo no chão e o fluxo silencioso de sangue. O cheiro de sangue se espalhou lentamente e a atmosfera ficou mais pesada. O que aterrorizou a multidão não foi o combate aberto, mas a eficiência silenciosa e letal do ataque.
O fato de que os shinobi de Konoha conseguiam eliminar instantaneamente vários ronins corpulentos sugeria que eles provavelmente poderiam fazer o mesmo com a maioria dos outros presentes. Link desviou o olhar, observando calmamente o local do leilão. Não ameaçou verbalmente a multidão, nem ofereceu explicações ou garantias. A maioria das pessoas abaixou suas armas, silenciosamente aumentando sua vigilância e planejando possíveis rotas de fuga. Iris, segurando sua kunai, ficou vermelha de excitação enquanto seus olhos percorriam a multidão antes hostil, que agora evitava seu olhar completamente. Ami, por sua vez, olhava para Link com admiração. Sua estatura não importava, sua força, determinação e execução diziam muito. Como as grandes aldeias ganharam suas reputações? Através de derramamento de sangue. Link refletiu em silêncio. Pessoas boas deveriam ser sempre o alvo? Ridículo. Ele nunca se considerou uma boa pessoa. Sem o peso das obrigações morais, ninguém poderia usá-las para manipulá-lo. Duas escolhas? Ele preferia eliminar a pessoa que o forçou a tomar a decisão. Afinal, ele era um ninja, não um herói. A julgar pelos resultados, sua abordagem foi altamente eficaz. Quanto mais simples e direta, melhor. As elites poderosas podem desconsiderar samurais e shinobi como ferramentas descartáveis, mas quem eram esses bandidos mesquinhos para desprezar ninjas tão levianamente? Se uma briga generalizada acontecesse, Link estava preparado para massacrar todos os indivíduos hostis de forma rápida e eficiente para impedi-los de interferir no leilão. Essa foi sua solução simples e brutal. Capítulo 48. Este é um mundo tão triste. Guerras e conflitos sem fim remodelaram completamente a visão de mundo de todos neste mundo. Diante de 3 guerras que varreram o mundo em apenas 50 anos, com tamanha intensidade que até crianças menores de 10 anos das 5 grandes nações foram enviadas para o campo de batalha, a devastação foi inimaginável. Para as nações menores envolvidas nessas guerras, o sofrimento foi ainda pior. No entanto, o povo do mundo Naruto não refletiu sobre sua situação, não protestou e ninguém tentou abrir um novo caminho para sua terra. Todos aceitaram isso unanimemente, aceitaram um massacre desprovido de ordem ou humanidade, e com a mesma prontidão voltaram suas lâminas contra os outros. Era como se todas as suas ações fossem uma rejeição direta aos ideais do sábio dos 6 caminhos quando ele concedeu o chakra à humanidade. Usar o chakra como uma força para conectar pessoas por amor e paz. O quê? Por amor e paz? Você quer se conectar comigo? Claro, conecte-se com a minha kunai primeiro, depois conversamos. Link riu do pensamento que surgiu em sua cabeça, mas logo sentiu uma onda de tristeza. Quando o sábio dos 6 caminhos estava vivo, havia paz. Após sua morte, o mundo entrou no período dos reinos combatentes, onde a expectativa de vida média de shinobi e civis caiu para cerca de 30 anos. O primeiro Hokage, com sua força incomparável, colaborou com Uchiha Madara para fundar Konoha, inspirando outras nações a seguirem o exemplo. Isso inaugurou uma breve era de paz. Mas após sua morte, guerras mundiais consecutivas eclodiram, com intensidade ainda maior devido à formação de grandes vilas shinobi. No futuro, Naruto e Sasuke manteriam a paz e o desenvolvimento por meio de seu poder incomparável, usando medo para manter o mundo sob controle. Mas shinobi são mortais. Mesmo alguém tão forte quanto o sábio dos 6 caminhos eventualmente morreu. Após as mortes de Naruto e Sasuke, haveria uma guerra ainda mais catastrófica? Olhando para a história, Link não pôde deixar de se sentir pessimista. Se o Tsukuyomi infinito não fosse apenas uma mentira inventada por Zetsu Negro, talvez fosse o melhor resultado para o mundo de Naruto. Como poderia um único shinobi, mesmo que governasse o mundo inteiro, mudar a mentalidade de todas as pessoas? Quanto mais poderoso alguém era, mais ele podia impor sua versão de paz, fortalecendo o respeito da humanidade pela força e sua inclinação à violência. Neste mundo, onde prejudicar os outros para satisfazer os próprios desejos não era vergonhoso nem controverso, mas sim aceito como norma. Não era de se admirar que esta sociedade tivesse gerado tantos psicopatas. Em contraste, Konoha, com seus muitos shinobi de alta moralidade defendendo a vontade do fogo, era frequentemente ridicularizada como ingênua. A agressão passageira que Link sentiu depois de matar o Ronin provocador se dissipou rapidamente. Só preciso viver bem a minha vida. Não preciso ser invencível nem submeter o mundo à minha vontade. Tudo o que quero é viver livremente. Enquanto ele refletia, a shinobi de Tsunagakure que o observava de longe notou a sutil expressão de melancolia em seu rosto e sorriu. Como esperado, um pirralho ingênuo de Konoha. Mas aquela técnica de antes deve pertencer ao clã Nara. 3 horas depois, Nara Insui emergiu do salão de leilões atrás do resmungão mercador da Terra do Fogo. Ele imediatamente notou os olhares estranhos dirigidos aos seus 3 subordinados e olhou para os cadáveres dos Ronins mortos, rapidamente juntando as peças do quebra-cabeça. Insui-sensei, mais cedo. No caminho de volta para o hotel, Iris relatou o incidente com entusiasmo, acrescentando com entusiasmo: o chefe, quer dizer, Link, foi tão legal mais cedo. Tecnicamente, ignorar seu superior Chunin para se reportar diretamente a um Jounin era mal visto, razão pela qual Ami permaneceu em silêncio. Mas Iris, impulsiva e irrefletida, só queria se gabar do desempenho de seu líder. Link, embora mais pensativo, não estava irritado nem zangado. Ele conhecia bem seus companheiros de equipe e não ficou surpreso com o comportamento deles. Nara Insui riu baixinho, dando um tapinha na cabeça de Iris. Faça as malas, estamos nos preparando para voltar. Virando-se para Link, ele acrescentou: não conseguimos garantir a compra. O lance de Tsunagakure foi muito alto, muito além do valor real da mina. Ele balançou a cabeça. Não é difícil de entender. Quanto mais ouro eles produzem, mais podem inflar o preço.
Devido ao seu declínio no pós-guerra, Tsunagakure viu seu número de missões despencar. Seu ambiente desértico e hostil a tornou carente de recursos, e os cortes orçamentários do país do vento a deixaram dependente da venda de pó de ouro para sobreviver. Eles estavam dispostos a fazer lances maiores que os dos outros, excedendo em muito o valor real da mina, porque para eles, a compra tinha um significado estratégico que ia além do ouro em si. Isso significa que não precisaremos mais lutar? Link não pôde deixar de perguntar. Ele estava preparado para o combate, mas as coisas acabaram de forma tão anticlimática. Não, disse Narinsui balançando a cabeça. O Tsunagakure é nosso aliado. E isso significa que se a mina tivesse ido para outra pessoa, resolveríamos o problema através de batalha? Link se perguntou. Afinal, os Amegakure representavam a Terra da Chuva, que também era nominalmente aliada à Terra do Fogo, assim como os mercadores da Terra da Grama e de outras regiões. Link permaneceu em silêncio, assentindo e decidindo não insistir mais. Mesmo em Konoha, a dura realidade do mundo de Naruto era que o poder governava tudo. Por mais fraca que Tsunagakure tivesse se tornado, ainda era muito mais forte do que vilas como Amegakure ou Kusagakure. Além disso, era apenas uma missão de nível B. Se eles realmente pretendessem se voltar contra Tsunagakure e tomar a mina, ela não permaneceria como uma missão de nível B. Ela se tornaria uma missão de nível A, ou possivelmente até de nível S, dada a importância da mina para Tsunagakure. Mas como a disputa se limitava a negociações comerciais entre comerciantes, sem intenção de uso de força, ela foi classificada como uma missão de nível B. Em outras palavras, o mercador da Terra do Fogo estava ali apenas para dar as caras e ver se teria sorte. Ninguém esperava seriamente ganhar a mina. Percebendo isso, Link deixou para lá. Pensando bem, esses comerciantes são incrivelmente ricos, gastando dezenas de milhares de rios só para aparecer. Só a contratação de Shinobi custava 150 mil rios, sem mencionar os samurais, assistentes e despesas de viagem, que provavelmente somavam entre 200 mil e 300 mil rios. Narinsui não disse mais nada. Como sempre, manteve-se a 5 metros do mercador da Terra do Fogo, mantendo vigilância. Link e seus companheiros retomaram seus papéis, embora ele não conseguisse se livrar da estranha premonição de que o assunto da mina não havia realmente terminado. Akatsuki, eles ainda não agiram. Capítulo 49. Pousada, segundo andar, corredor. O mercador da Terra do Fogo caminhou em direção ao seu quarto, com uma carranca no rosto. Seus assistentes e samurais o guiaram e o cercaram por trás, mantendo-o e Narinsui protegidos no centro. Na caótica Terra dos Rios, não seria surpreendente se alguém tentasse assassinar um rico comerciante. Chefe, acho que concluímos oficialmente uma missão de nível B. Iris parecia muito mais relaxado agora que o leilão havia terminado. Ele seguiu Link com um sorriso alegre. Ami também não conseguiu conter o sorriso. Uma missão de nível B. Fazia pouco mais de 6 meses desde sua formatura, e agora ela havia participado e concluído uma missão de nível B. Seu primeiro grande objetivo na vida, ganhar experiência, se tornar uma Chunin no ano que vem e fazer a transição para se tornar uma ninja médica, estava agora solidamente em andamento. Ela sentiu como se tivesse dado um primeiro passo crucial. Fiquem atentos, disse Link severamente, jogando água fria no entusiasmo deles. Sua expressão era séria, sem nenhum traço de brincadeira. Por que ficar em guarda? Até Insui Sensei disse que a luta havia acabado. Iris se perguntou, mas antes que ele pudesse concluir o pensamento, seu corpo foi puxado para trás. Ele observou em choque o fogo irromper do corredor à frente, e uma explosão poderosa atravessar as paredes. Bum! O barulho ensurdecedor deixou seus ouvidos zumbindo. Fumaça encheu o ar, e cadáveres destroçados e mutilados caíram no chão ao lado dele. Etiquetas explosivas. Link soltou seus 2 companheiros de equipe e rapidamente formou selos, liberando técnica do clone das sombras mais técnica de transformação. Recuperando-se do choque, Iris se levantou, sacou uma kunai e assumiu uma posição de combate, com o rosto tenso de nervosismo. Ami ficou de costas um para o outro com Link, olhando para o corredor onde vários shinobi de Amegakure se aproximavam. Chefe, estamos cercados. Eles são de Amegakure. Então, pirralhos de Konoha, sua sorte acabou. O homem marcado que havia provocado Link na noite chuvosa saiu da fumaça. Seu tom era carregado de desdém. A Insui Sensei deve ficar bem. Eu o vi tirar o mercador da Terra do Fogo do perigo. Ele provavelmente está preso em outro lugar. Enfrentar inimigos fortes enquanto protege um civil é sempre complicado. Link analisou rapidamente a situação, apertando sua kunai com mais força. Acabe com isso rápido. Depois ajudaremos o Insui Sensei. Eles não só precisavam sobreviver, mas também completar sua missão. Tic pirralho, não, as palavras do homem com cicatrizes foram interrompidas quando ele ouviu um barulho abaixo dele. Sua expressão se obscureceu, e ele girou o corpo com chakra para se esquivar. Só então ele viu uma figura escura como breu se erguer do chão, com a mão estendida em direção a uma área bastante sensível. Muito dissimulado. Várias shurikens voaram pelo ar em sua direção. Do outro lado, Ami, que havia sido especialmente treinada, lançou uma enorme bola de fogo, forçando o shinobi de Amegakure na retaguarda a recuarem. Ela e Iris então avançaram, enfrentando os atacantes em combate corpo a corpo. Link seguiu de perto sua shuriken com a kunai na mão, mirando diretamente no homem marcado. O homem levantou o antebraço, desviando a shuriken com a proteção do braço antes de sacar uma kunai para um combate corpo a corpo. Clang! Enquanto suas kunais se chocavam, o homem marcado pela cicatriz sentiu-se confiante.
O pirralho de Konoha podia ser arrogante, mas sua força mal excedia a de um genin comum. Ele não era páreo para ele. De repente, o braço livre de Link se transformou em um movimento longo, numa lâmina que perfurou o pescoço do homem. Respingo. Mas em vez de sangue, o corpo se dissolveu em uma poça d'água. Um clone de água. Link percebeu, no momento em que um chute poderoso o atingiu nas costas, lançando-o para os escombros. Poeira se ergueu ao redor dele quando ele atingiu o chão. O homem com cicatrizes permaneceu confiante, sorrindo ironicamente enquanto olhava para a sombra no chão. Renda-se, pirralho. Render. Link esperava ataques contínuos e estava preparado para usar clones das sombras para enganar o inimigo antes de contra-atacar. Sua sombra já estava posicionada no chão, mas em vez disso, ele se deparou com esta estranha proposta. Será que Akatsuki aceitaria rendições? Ele hesitou brevemente, mas seu corpo se moveu instintivamente. Virando-se para encarar o inimigo, Link adotou uma postura de combate. O homem com cicatrizes zombou. A técnica que transformou seu braço em uma lâmina pode ter sido incomum, mas o confronto anterior provou que o pirralho era apenas um genin um pouco mais forte que a média. Contanto que ele evitasse truques estranhos, a vitória estava garantida. No entanto, o que aconteceu a seguir o surpreendeu. A sombra se levantou, e Link casualmente desprendeu suas pernas, jogando-as para a sombra. A sombra agarrou as pernas, transformando-as em duas espadas longas e brilhantes e posicionando-se no corredor. Enquanto isso, o verdadeiro Link permanecia sentado calmamente nos escombros, formando selos de mão. E o que estou olhando? O rosto do homem marcado pela cicatriz se contorceu em uma mistura de descrença e desconforto. Por mais calejado que fosse um shinobi, uma cena tão bizarra ainda conseguia abalar seus nervos. Apesar do desconforto, ele agiu com decisão. Sabia o suficiente sobre as técnicas de Link para entender que deixá-lo completar seu jutsu causaria problemas. Ele lançou um ataque. E a primeira posição? Antes que o homem marcado pudesse diminuir a distância, Link completou sua invocação. Lulululu. Incontáveis pequenas criaturas branco-prateadas emergiram do corpo de Link, suas formas contorcidas emitindo ruídos sinistros e ininteligíveis. As criaturas pareciam feijões, com pequenos orifícios sugerindo olhos, bocas e narizes. Suas bocas revelavam fileiras de dentes minúsculos e irregulares enquanto emitiam seus estranhos chamados. Em pé, metálica. E sortudo. Link esperava invocar uma resistência mais fraca e passar um tempo eliminando os inimigos menores antes de se juntar à luta principal. Em vez disso, tirou a sorte grande na primeira tentativa. Clang. As espadas gêmeas da sombra criaram uma parede impenetrável, desviando uma saraivada de shurikens e kunai que visavam interromper a concentração de Link. Assim que o homem com cicatrizes se preparou para atacar, a sombra subitamente se dissolveu, retornando ao chão. Já vai desistir? O homem com cicatrizes sorriu, sua voz cheia de zombaria quando Link deu um passo à frente. Mas à medida que ele se aproximava, a confiança do homem marcado pela cicatriz se despedaçou. A uma distância tão curta, o stand metálica de Link manipulou o ferro no corpo do homem, formando inúmeras lâminas que rasgaram sua garganta, peito e abdômen de dentro para fora. As lâminas caíram no chão enquanto o homem desabava, sua carne e órgãos caindo em pedaços. Sua visão escureceu. É como isso pôde? Capítulo 50. 1 minuto, não há tempo a perder. Link não se importou com o que o ninja com cicatrizes pudesse estar pensando. Pelo breve confronto anterior, ficou claro que aquele oponente nem sequer merecia um nome, um mero peixe pequeno. Se não fosse pela necessidade de invocar um suporte adequado para eliminar rapidamente todos os inimigos e possivelmente ajudar no nível de combate de Naren Sui, ele não teria se dado ao trabalho de lutar. Sem o stand, Link poderia tê-lo derrotado facilmente. Com esse pensamento, ele correu em direção ao local, onde Iris e Ami travavam um combate corpo a corpo. Percebendo sua aproximação, os dois recuaram imediatamente sem hesitar. Ambos testemunharam o terror das técnicas de Link em ação. Não queriam correr o risco de serem mortos acidentalmente pelo próprio companheiro de equipe. Ao ver Link caminhando aparentemente desprotegido em sua direção, os shinobi de Amegakuri não hesitaram. Correram para matá-lo. Em um instante, o corredor ficou cheio de shinobi de Amegakuri dentro do alcance de 5 metros de Link. Corte. Objetos metálicos afiados irromperam de seus corpos como flores desabrochando, matando-os instantaneamente. Afinal, eles eram apenas peixes pequenos. Link não se deu ao trabalho de olhar para os cadáveres espalhados pelo corredor. Em vez disso, virou-se para seus dois companheiros de equipe ofegantes. Iris e Ami haviam crescido significativamente. Com apenas 11 anos, elas agora conseguiam derrotar quase 10 shinobi de Amegakuri juntas. Embora a vitória estivesse além de suas possibilidades, elas conseguiram resistir por tempo suficiente, um feito muito além do padrão de Genin. Os três não trocaram nenhuma palavra. Com apenas um olhar, invadiram simultaneamente uma sala próxima e pularam pela janela. Ao lado, o hotel que abrigava o shinobi de Sunagakuri e os mercadores da Terra do Vento estava envolto em fumaça, claramente também sob ataque. Em uma esquina distante, Naren Sui travava um combate com um homem de meia-idade usando um protetor de testa de Amegakuri. Vários samurais do comboio lutavam para se defender de 2 shinobi de Amegakuri, enquanto o mercador da Terra do Fogo se encolhia atrás de uma carroça, tremendo violentamente. O Anzo da Salamandra? Ou agentes da Akatsuki? O que eles estão pensando, lançando um assassinato tão descarado? A mente de Link fervilhava de perguntas enquanto ele concentrava seu chakra e disparava em direção ao campo de batalha. Ao avistar um samurai aliado ferido, ele o chutou sem cerimônia para longe do perigo. Não havia tempo para delicadeza. Usar seu recém-adquirido stand para manipulação de ferro em áreas amplas era o método mais simples e eficiente.
Operações complexas ou precisas só desperdiçariam energia. Corte. Os dois ninjas de Amegakure tiveram o mesmo destino de seus companheiros, mortos pela erupção caótica de metal de dentro de seus corpos. O poder do stand era aterrorizante para sua letalidade no primeiro ataque. Sem informações prévias, os oponentes tinham pouca chance de sobreviver ao ataque inicial. Colidir. O hotel de Tsunagakure explodiu em um vendaval violento e seus andares superiores se desintegraram em um instante. Link olhou para a destruição, mas não parou, correndo em direção à batalha de nível Jounin. O shinobi de meia-idade de Amegakure, vendo os 3 shinobi de Konoha emergirem e 2 de seus companheiros sofrerem mortes bizarras, imediatamente decidiu recuar. Naren Sui aproveitou a oportunidade e usou sua técnica de costura das sombras para interromper a rota de fuga do inimigo. Então, formando selos, sua sombra se estendeu para capturar o alvo. É técnica de imitação de sombra. A força da técnica residia em sua capacidade de controlar a força um oponente com chakra suficiente. No entanto, ela também restringia o usuário, tornando-a uma habilidade dependente do trabalho em equipe. Antes, com tantos inimigos, Insui não conseguia tirar o máximo proveito dela. Agora, com aliados por perto, ele podia ir com tudo. À medida que Link se aproximava, o shinobi de meia-idade, preso pela técnica de imitação de sombra, começou a canalizar chakra freneticamente para se libertar. A sombra no chão tremeu violentamente. O suor escorria pelo rosto de Naren Sui. Tanto ele quanto o inimigo lutavam intensamente, gastando quantidades significativas de chakra. A técnica de imitação de sombras era poderosa, mas consumia muita energia, especialmente contra um oponente que resistia ativamente. Felizmente, nenhum dos lados tinha reservas excessivas. De repente, a expressão do shinobi de Amegakure assumiu um tom de desespero, enquanto marcas negras se espalhavam rapidamente por seu pescoço e corpo. Sua resistência e chakra esgotados voltaram à vida, permitindo que ele se libertasse das garras da sombra. Ele se virou para fugir. A visão provocou um choque na mente de Link, suas emoções se agitando como se tivessem sido atingidas por um raio. Outra técnica de costura de sombras bloqueou brevemente o caminho do shinobi, mas ele já havia entrado no alcance de 10 metros de Link. O ferro em seu sangue foi extraído à força, fazendo-o cambalear no meio da corrida. Mesmo assim, as marcas da maldição que se espalhavam por sua pele permitiram que ele resistisse à extrema privação de oxigênio. Ele avançou em direção a Link, com a intenção de matá-lo antes de escapar. Corte. Longas agulhas perfuraram sua carne e pele, congelando-o no lugar. Mesmo assim, ele se recusava a morrer. Seus músculos pressionavam as agulhas, dobrando-as e quebrando-as. Ele começou a se mover novamente, ainda que lentamente. Naren Sui finalizou com uma última técnica de costura das sombras, cortando a cabeça do shinobi. Baque. A cabeça atingiu o chão com uma série de pancadas surdas, rolando algumas vezes antes de parar. Link caiu sobre um joelho, ofegante, enquanto sua mão trêmula recuperava uma pílula de soldado para colocar na boca. Usar a habilidade do stand o havia esgotado. Extrair ferro do corpo de um oponente de nível Jounin para formar uma arma à força era um esforço enorme. O físico aprimorado do shinobi de Amegakure e a interferência no chakra prejudicaram severamente as operações do stand. O aumento repentino de poder da marca amaldiçoada só aumentou a dificuldade. Em suma, sua resistência havia se esgotado para menos de 5%. Somente anos de treinamento rigoroso o impediram de desmaiar na hora. Baque. Iris e Ami pousaram em ambos os lados dele, abandonando o comerciante para proteger seu líder. Naren Sui, respirando pesadamente, engoliu sua própria pílula de soldado. Confirmando que o mercador da Terra do Fogo estava vivo e a missão ainda intacta, ele olhou para seus 3 subordinados com alívio. Como shinobi, eles eram ferramentas, destinados a se sacrificar pela missão. Mas como ninja de Konoha e seu mentor, ele não pôde deixar de se sentir encorajado pelo vínculo e camaradagem entre eles. Ele agarrou sua kunai e se virou para encarar a figura que se aproximava. A kunoichi de Tsunagakure, segurando seu leque de ferro característico. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.